Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo essa aula, tudo bem? Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês pelo fato de que eu demorei muito para começar essas aulas, porque estava muito desorganizado essa questão de grupo do WhatsApp. Tava bem bagunçadinho mesmo, então assim, o que eu tô fazendo? Eu esperei para organizar tudo e agora eu vou começar com as aulas. Então assim, não se preocupe por nota, tá? Não se preocupem no momento com isso, por quê? Porque vocês não serão prejudicados. Pensem agora em adquirir conhecimento, porque vocês estão no terceiro ano, Enem, vestibular. Como eu falei, vamos tentar entrar numa federal, né? Vamos tentar fazer o quê? Tentar entrar na faculdade pública. Por quê? Porque empresas, eles dão mais valores a quem é formado em faculdade federal. Então vamos nos esforçar bastante. Ah, professora, mas quero fazer engenharia, mas em vestibular cai história. Então bora lá, vamos começar a nossa aula e vamos começar com Primeira Guerra Mundial. Outro assunto que eu não posso esquecer. Quando tivermos aulas de história, vocês não precisam assistir pelo centro de mídia, vocês não precisam assistir aquela aula na minha matéria, porque eu vou dar aula para vocês no dia que tiver aula. E quando eu não puder dar aula é porque vai ter algo muito grave acontecendo, como por exemplo, eu estava muito gripada mesmo, muito gripada mesmo. Então, e quando acontece isso, eu vou recompensar vocês, né? Eu não vou deixar vocês prejudicados e nada disso. Então, gente, vamos lá. Nossa primeira aula sobre Primeira Guerra Mundial. Então, vamos tentar entender agora a Primeira Guerra Mundial em si, né? Então, a aula vai começar como? Vai começar agora da gente falando da treta. Vamos começar a entender o porquê que houve a guerra. Por que que houve a Primeira Guerra Mundial? Qual foi o principal motivo da Primeira Guerra Mundial? E aí que entra qual foi o principal motivo da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né? Então, para ter acontecido a guerra, né, para ter tido a treta, teve que ter uma morte aí. Então, quem foi que morreu? O nosso Franz Ferdinand, o príncipe do Império Austro-Húngaro, né? O Francisco Ferdinando. Eu chamo de Franz Ferdinand. Então, assim, a morte dele foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial, né? Então, mas, tipo, ele fala assim, porra, mano, esse cara morreu, mas quem foi que matou? Qual foi a nação? Qual foi o império? Qual foi o país que matou esse cara, mano? Aí eu falo aqui, ó, deixa eu ver se dá pra escrever. Os servos. Foram os servos. Opa, servos. Ah, servos. Deixa eu limpar bonitinho aqui, ó. Servos. Foram os servos que mataram o príncipe. Foram eles que mataram o príncipe. E o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro foi atacar a Sérvia. Ou seja, vamos lá colocar assim na cabecinha. O primeiro país que será atacado na Primeira Guerra Mundial é a Sérvia. E o primeiro país agressor, né? O país que começou a bagaceira toda foi o Império Austro-Húngaro, né? A declaração da guerra aconteceu aqui, ó, em julho de 1914, né? Mas assim, não foi exatamente no mesmo dia da morte do Franz Ferdinando, Fernandinho. Não foi? Aí no dia da morte dele, não. Foram 2 semanas depois que eles definitivamente declararam guerra à Sérvia. E aí a Áustria foi atacar a Sérvia com seus soldados. Só que a Sérvia resistiu bem, tá? Porque a gente tem que pensar o quê? A Sérvia é um país pequenininho do tamanho do ovo. E o Império Austro-Húngaro era imenso. O bagulho era grande. Então imagina, um paizinho pequenininho enfrentando um país imenso, um império imenso. E a Sérvia resistiu muito bem. Eles perderam aí mais ou menos uns 100 mil homens só nos 3 primeiros meses nas 3 primeiras batalhas. 3 primeiros meses não, nas 3 primeiras batalhas. Tipo, os caras perderam 100 mil homens, mais ou menos 2 a 3 batalhas aí. Só que daí o que aconteceu? Aí a gente fala, mano, e agora? O que vai acontecer? Existe aí uma interdição, né? Existe aí uma, uma pessoinha aí, né? Uma intervenção de um ser. A Rússia. A Rússia intervém nessa guerra, porque a Rússia vai pensar assim:
Mano, vou entrar nessa guerra do lado da Sérvia. Não vou deixar a Sérvia, que é um império pequeno, lutar sozinha com uma Áustria, que é um grande império. Aí o que acontece, mano? Rússia. Rússia, quando a gente fala em Rússia, as carnes tremem, porque a Rússia é o país das armas. A Rússia é o país de arma, mano. Os caras querem matar, é sangue nos olhos. O que acontece com a Áustria? Puta que pariu, mano. A Áustria começa a ficar com puta medo, né? Elas ficam preocupadas, porque eles já sabiam que a Rússia poderia entrar. Mas enquanto a Rússia tá falando, é uma coisa, porque falar até papagaio fala. Agora, quando a Rússia realmente entra, o negócio fica feio. Eles ficam com puta medo. Eles ficam com medo, mas o que acontece? A Áustria fala assim, e aí, Sérvia, você tá achando o quê? Só vocês que têm aliança? A gente tá com medo, a gente tá com medo. Mas a gente tem uma aliança aí, com o Império Alemão. No dia 2 de agosto, a Alemanha entra na guerra, declarando guerra para a França. Então, o que acontece? A Alemanha, ela declara guerra à Sérvia, à Rússia e também para a França. Né? A Alemanha já entra na guerra declarando guerra com quem nem entra na guerra. Porque a França não estava na guerra. Só quem estava na guerra, no entanto, era Império Austro-Húngaro, Sérvia e Rússia. Só foram esses três. Aí a Alemanha entra e já declara guerra à França. Aí os franceses vão falar o quê? Então tá, né? Vou entrar nessa luta em favor da Rússia e da Sérvia. Aí a Inglaterra pensa o quê? Ai, a França, minha irmãzinha. Eu vou entrar também na guerra. Vou entrar nessa guerra. E aí é que acontece a aliança. Aí vocês falam assim, nossa, professora, eu já esqueci tudo. Então vamos organizar aqui um pouquinho a bagaceira toda. Estamos nas alianças, vamos organizar aí as uniões dos países, porque assim, o que a gente vai pensar? As uniões dos países antigos, elas se mantiveram e fortaleceram. Então, de um lado, ainda tem a Tríplice Aliança. Aqui, ó. Epa, pera lá, gente. Ai, cacete. Ai, é horrível. Aqui. Então, aqui, ó, nós temos a Tríplice Aliança. Deixa eu trocar de cor, porque essa cor tá muito... Então, ó, gente. Aqui está a Tríplice Aliança. Então, a gente ainda tá. Só que tem um problema. Quem tá na Tríplice Aliança? Ai, não ficou bom esse verde. Vou botar o rosa. Quem está aqui na Tríplice Aliança? O Império Austro-Húngaro, né? Como podemos ver aqui. A Alemanha, como podemos ver aqui. Era para ter a Itália, né? Era para ter a Itália. A gente risca a Itália aqui, por quê? Porque nos primeiros meses de conflito, ela abre mão da Tríplice Aliança e vai para o outro lado. Então, ela vem para cá, para a Tríplice Entente. Então, é notável que a Tríplice Aliança está passando por um problema. Os caras estão passando aí por um problema feio. Mas, por sorte, eles podiam contar com outro grande império da época. O Império Turco-Otomano. Né? Os turcos lá fizeram uma aliança com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. Então, fechando, a Tríplice Aliança é o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e o Império Turco-Otomano. Né? E eles são conhecidos como as principais potências gerais da Europa. Então, aqui os caras, ó, esse pessoalzinho aqui era sangue nos olhos. Eles eram sangue nos olhos. Né? E do outro lado temos a Sérvia, que é bem pequena, né? A Sérvia é um país pequeno que foi atacada por causa de um cara que morreu. Tipo, mano, se o cara que tivesse matado o príncipe austro-húngaro, o cara que matou o Franz Ferdinand, se ele não fosse servo, a Sérvia tava de boa. Mas, porra, mano, o cara foi logo servo. E os caras já quiseram matar os servos, tudo. Os caras tava com fogo no sol, porque... Porra, mataram o meu príncipe. Mataram o meu príncipe. Mataram o meu representante. Como assim? Que desonra pro país, não.
Pode ficar assim não. Então eles quiseram atacar a Sérvia. Né? Então os caras, tipo, por causa de um cara, o bagulho foi gerado uma guerra por causa de um cara. E a Sérvia tinha que se defender, né? E aí ela conseguiu o apoio da Rússia, da França. Eita, eu esqueci de colocar França aqui. Então ela conseguiu da Rússia. Deixa eu botar aqui, gente. França. Não esqueçam de anotar França. Tá? Calma aí. Então, ó. Aqui tem a França. Esqueci de colocar, ó. Não coloquei. Então, eles vão ter apoio da Rússia, da França e da Inglaterra. E até o final da guerra, essa tríplice, entende? Ela deixa de ser tríplice, porque não é mais três, né? Que nem aqui, aqui não tem mais Alemanha. Vou cortar a Alemanha. Não tem mais três, porque muito país começa a ficar do lado, né? Ela começa a receber muito apoio de vários países. Então, por exemplo, tem Sérvia, Rússia, aí tem a Inglaterra, a Itália, os Estados Unidos, o Japão, o Brasil, Romênia, Grécia. Aí a gente para e pensa, como a Tríplice Aliança vai segurar essa barra, mano? Como é que os caras vão conseguir segurar essa bagaça? E aí o mais maluco é que esses vários países da Tríplice Entente e só 3 países da Tríplice Aliança, tipo, vocês pensam assim, putz, mano, acabou. Não tem nem graça. Tipo, imagine, tudo isso daqui contra isso daqui. Assim, porra, não tem nem graça uma guerra dessa. Não dá graça. Mas aí é pelo contrário. O grupo que ataca, que invade o outro, é esse daqui, ó. É o grupo da Tríplice Aliança. Os caras, eles atacam. Eles são linha de frente. Mas por quê? Porque por mais que sejam menos países envolvidos, eles não deixam de ser grandes impérios. Então eles estão dispostos a atacar. Eles confiam no taco deles, mano. Por mais que só sejam esses 3 aqui, mas eles são lá, eles são porra louca. Eles vão atacar aqui, ó. E vão meter o terror em todo mundo. Né? Então eles vão atacar mesmo. E aí a gente vem... Aí vem a seguinte pergunta, mano. Qual é a parada da Primeira Guerra Mundial? O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo ali? Pensa, a gente tá numa guerra, mano. O que tá acontecendo naquele momento, né? Qual o contexto daquela merda toda? A gente fala assim, mano, o que eles estavam? Eles tinham total noção de que essa guerra estava sendo diferente de qualquer outra. Porque estamos na idade contemporânea. É aí que surgem as tecnologias. Então, mano, os caras, eles estão com armas novas, ele tem armamento novo. Sabiam que nenhuma outra guerra teve tanto armamento, avião de guerra, metralhadora, granada, que são armamentos novos, velho. Pra eles eram tudo novo. E eles sabiam que essa guerra ia ser pesada e que era a ideia de praticamente de todos os países envolvidos. Tipo, os caras, eles sabiam que o negócio era louco, eles tinham a noção disso, mas todos esses países, eles tinham um intuito, eles tinham um ideal e eles tinham a mesma, o mesmo conceito. Qual seria esse? Vamos atacar de um jeito rápido para ser uma guerra rápida. Porque se a gente conseguir destruir tudo em um mês, tá ótimo. Por um mês de guerra, ó, tá suave. Só que eles não sabiam que essa guerra não seria apenas de um mês, né? A Primeira Guerra Mundial não durou só um mês. Ia durar uns 4 anos a mais, né? Durou quase 5 anos. Então, existem vários registros de pessoas da época que acharam que seria uma guerra rápida. E muita gente aceitou. Por isso teve esse tanto de países envolvidos. Porque eles acharam que seria uma guerra rápida. Porque eles pensaram que pelo tanto de armamento que eles tinham, não teria problema nenhum. Mas eles não sabiam também que os inimigos estavam cheios de armas. Então, gente, imagina o tanto de país querendo atacar esses 3. E eles achavam que ia ser rápido, só que não foi rápido, porque tinha muita arma, tinha muita gente, e não é porque tem muita arma que o bagulho vai ser rápido. Então, tipo, é muito complicado. A Primeira Guerra Mundial é muito grande. Então, isso aqui só foi uma introdução da Primeira Guerra Mundial. Eu vou continuar a aula, esperar vocês entenderem, vocês absorverem tudo isso que eu falei.
para nossa próxima aula a gente poder continuarmos, tá? Então é isso aí, gente. Nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial acabou agora. Não é a aula toda que acabou. O início. Vamos falar ainda muito sobre Primeira Guerra Mundial. Então, o pontapézinho da aula, a pontinha da unha, é isso. Aí vai ter o restante que vamos ver nas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima aula.